Olá! Estamos aqui de novo com o nosso programa de bate-papo com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Ivan da Luz, um querido que eu conheci num grupo de WhatsApp, depois a gente até vai rir um pouco contando as peripécias. E eu vou passar agora para o Ivan, para ele se apresentar, para a gente começar a nossa conversa. Querido? Eu sou Ivan da Luz, como a Suzy falou. Moro aqui na Baixada Santista, na cidade de São Vicente, uma região muito movimentada, com muitos trabalhadores, inclusive, temos muitas empresas, né? Aqui tem o maior porto da América Latina. Sou metalúrgico há 17 anos, trabalho numa das maiores empresas siderúrgicas e metalúrgicas do mundo. Não vou dizer o nome para não ter que fazer propaganda, a não ser que a gente fale mal dela. Vou falar mal dela aqui, aí eu falo o nome. E sou espírita desde os meus 14 anos. Eu estou com 43, então já tem quase 30 anos aí sendo espírita. E mais ou menos lá pelos 16 ou 17 eu passei a ser espírita por convicção, porque antes era só curiosidade, né? É justamente essa pergunta que eu faço para iniciar a nossa conversa. E eu quero que tu faça um relato assim, Ivan, com detalhes, porque é muito legal ouvir essa trajetória. Como é que o espiritismo surgiu na tua vida? Então, quando eu terminei de fazer o catolicismo por imposição da minha mãe, da minha família, eu nunca gostei. Eu tinha 12 anos quando comecei. E eu gosto de ler desde os 7. Gosto muito de ler, né? Então, diversos assuntos. E era muito difícil ler, porque a minha mãe, eu e minha família, a gente tem uma trajetória de vulnerabilidade social muito grande, né? Eu já fui garoto de rua, a gente teve uma vida muito difícil, e a minha mãe, ela se preocupava muito mais em tentar conseguir a comida do dia seguinte do que qualquer outra coisa. Então, nessa história toda, a gente pegava muito lixo para vender e etc. E nessa história toda, eu pegava muitas revistas, muitos gibis, jornal velho, livro velho. E como eu tinha que cuidar das minhas irmãs, que eram bem menores, então o único atrativo que me sobrava era ler. E eu gostava muito daquilo, né? De mergulhar naquelas histórias. Mesmo as notícias de revistas e de jornais, eu gostava muito. Quando a nossa situação se estabilizou um pouquinho e eu passei a fazer parte do catecismo, foi o primeiro contato mais direto que eu tive com religião, mas eu não me agradava. Muitas coisas que eram ditas ali já não me convenciam. Então, quando eu terminei o catolicismo, a catequese, com 13 anos, eu passei a procurar outros lugares e um dia eu conheci a gnose, que é um sistema de estudos místicos. É um pouco esotérico, né? É, bem esotérico. Mas eu achava eu também não conseguia acreditar em nada daquilo, mas eu achava fascinante. Porque eu pensava assim, poxa, tem gente que pensa diferente sobre as mesmas questões que eu andei 2 anos estudando, né? Eu tive essa percepção já com 13, 14 anos, assim. Sim, tu era um guri, um adolescente, um pré-adolescente. Era um bem garoto. Nessa época, eu me lembro bem, estava começando essa coisa do impeachment do Collor. Sim. E aí na escola eu conheci um pessoal que era ligado ao PCdoB, aliás, ao PCB. Era ligado ao PCB e eles estavam fazendo diversas manifestações aqui pela região a favor do impeachment do Collor e tal. Sim, os estudantes estavam engajados, né? Estávamos engajados, eu não entendia muito bem de política, mas eu achava divertido aquilo tudo. Lindo. E eu achava que estava abafando, molecão, né? E nesse movimento eu conheci um rapaz chamado Cristiano Gabriel. O Cristiano, ele frequentava uma casa espírita, ele era de um grupo de teatro espírita, que era de um grupo de jovens espíritas. E aí a gente conversava sobre tudo, né, e tal, e eu falei para ele da gnose, ele falou, pô, eu sempre gostei de ir na gnose. E aí mas ele me falou do espiritismo, eu falei, pô, eu nunca nem ouvi falar desse tal Kardec, eu nunca tinha ouvido falar de Kardec. E aí ele falou assim, só que as reuniões eram no mesmo dia e horário, e aí a gente combinou assim, vamos fazer o seguinte, um domingo você vai e outro domingo eu vou.
Sim. E aí, no domingo que eu fui, Suzy, eu me recordo muito bem que quem estava lá coordenando o estudo era uma moça que tinha a minha idade, ou seja, 14, 15 anos, a Aham. Ana Paula, que depois eu fui trabalhar com ela no movimento espírita por muito tempo, e ela estava falando sobre felicidade. E eu nunca tinha ouvido aqueles conceitos sobre felicidade, eu Que nunca tinha lindo que tu ouvido. lembra disso até hoje. Eu lembro de várias frases que foram ditas, eu lembro muito detalhado, eu me lembro até das pessoas que estavam ali, porque depois eu virei amigo de algumas delas. Uhum. E quando eu terminou a reunião, e assim, a recepção nem foi muito calorosa, né? Foi uma recepção até um pouco fria, é verdade. Às Era vezes falta um pouco de... o grupo aquele grupo, depois aquele grupo evoluiu e tal, mas esse grupo, ele não era muito simpático com as pessoas novas. Eu também não conhecia nada, não tinha nem condição de ficar debatendo coisas ali, mas eu fiquei impressionado com aqueles conceitos. E aí, o próprio Bacana. Cristiano me disse, não, aquilo tem num livro, e do Kardec, e tal, não sei o quê, mas eu te empresto. Ele me emprestou o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu li aquele livro, e eu achei aquilo um tratado de psicologia filosófica, que olha que prepotente, eu com quase 15 anos de idade pensando assim, eu acho que é o maior tratado de filosofia psicológica Ai, que que existe. bonito! Mas que louco eu, né? E ainda hoje, com 43 anos, quando me perguntam quais são os seus livros prediletos, eu falo dois. Caminho Suave, porque eu aprendi a ler com a Caminho Suave. E o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, ainda é o melhor livro que eu já li. Que coisa bonita. Mas é muito verdade, assim. Eu já li esse livro diversas vezes. Tinha até um período que uma galera me chamava de PhD Evangelho. Não, PhD, Ivan PhD Evangelho. Porque hoje eu me lembrava de sempre me lembrei de vários trechos. Mas é isso, Que a leitura daquele... bacana. Por que a leitura daquele livro é lindo, né? Eu estou num projeto aí de um livro e tenho feito palestras recentemente nas casas espíritas, ainda ontem eu fiz, falando sobre o aspecto consolador da doutrina. E se tem uma marca no Evangelho de Jesus, na Boa Nova de Jesus, é a predileção que ele tem por aqueles que sofrem. E horas, eu vivia uma situação de vulnerabilidade social, abandonado pelo pai, mal tinha o que comer dentro de casa, mal tinha o que vestir, morava num lugar que tinha 6 famílias que usavam o mesmo banheiro, o mesmo tanque, todos embarracados. E aquele livro, ele de alguma maneira veio me consolar, e eu era um adolescente, né? Sim. Então, aquilo não transformou... Tu te sentiu abraçado, né? Então, aquilo transformou a minha maneira de pensar, tudo aquilo que eu vivia. Claro que não me transformou a vida, porque isso não se faz de um dia para o outro. Heróica a tua mãe, viu? Heróica, não, forte, né? Mulher a minha forte. mãe é a pessoa mais impressionante que eu já conheci na minha vida, mas... Que lindo. E a minha mãe odiava o fato... A minha mãe odiava o fato de eu ser espírita. Quando ela sabia que eu estava no centro, ela fechava a porta, trancava a porta e não me deixava entrar. Quantas vezes eu tive que arrumar um lugar à noite para dormir? O que será que ela pensava, Ivan? Eu não sei. Eu acho que ela pensava que talvez fosse uma coisa tipo macabra. Pode ser. Do demônio, né? Porque eu falei aqui, né? Eu fiz catecismo por imposição dela. Sim, E todas as vezes que eu dizia eu não quero ir, ela me obrigava a ir, né? Porque na minha família todo mundo agora, tem que fazer... como é que ela encara? Não, ela, com o tempo, ela foi se acostumando, porque eu também fui me impondo, né? E aí a minha irmã depois virou espírita, a minha irmã também depois virou. Não tem mais. E aí o filho meu virou também. E tá. Hoje ela não se incomoda com ela isso. Se conformou, né? Então. Acho que ela se conformou. Mas foi assim que eu me iniciei na doutrina. E aí que no ano bonito, seguinte, que história bonita. Eu comecei a trabalhar pelo movimento espírita e trabalhei pelo movimento espírita por quase 20 anos, né? E foi esplendoroso. E foi nesse trabalho do movimento espírita que eu conheci algumas pessoas e me afinizei com elas.
E algumas dessas pessoas estão naquele grupo que você citou, o grupo do Sim, WhatsApp, entendeu? aquele grupo é uma alegria. Ali tem uma galera que pensa diferente, né? Uma Ou, alegria. na verdade, que pensa, na minha opinião, como deveríamos buscar pensar. Exato. Pensamento mais leve, né? Sem falso moralismo, sem. É uma delícia aquele grupo. Quando eu É, tô. Fala, pode falar. desculpa. Não, fala, querido. Fala. É por isso que eu falo, né? Que é como deveríamos buscar pensar, porque falar assim, pensa como deveríamos pensar seria até muito prepotente, né? Mas eu percebo que naquelas É, pessoas, você tá lá, tal, existe essa busca pelo entendimento da doutrina para que quando a gente fale sobre ela, a gente não só repita frases decoradas e ai, que é clichês. chato demais, né, Ivan? Não, Pensa. não, e não é só isso, Suzy. Tem muita coisa que é verdadeira, mas que soa clichê. Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma palestra falando, por exemplo, sobre a parábola do semeador. Eu citei. E aí eu falei para as pessoas assim, quem está ouvindo a gente também, talvez nunca tenha pensado nisso. Vocês já pensaram que essa parábola nunca se tratou da semente, mas da terra? Porque o semeador é Jesus, não é a gente. A gente ouve essa parábola e ouve muita gente falando dela como se nós tivéssemos que sair para semear. E não é isso. Quem está semeando ali é Jesus. A semente é de uma qualidade indubitável, que é a boa nova dele, mas o ensinamento dele se trata da terra que somos nós. E é interessante depois, que aquela é uma das suas primeiras pregações, quando ele vai dizer da parábola dos talentos, não, quando ele vai dizer que aquelas sementes elas podem dar frutos, né? 30 por um, 60 por um, 100 por um, ou seja, cada árvore, né? A gente só deve esperar da árvore aquilo que ela é capaz de dar. Sim. E eu estava falando isso para as pessoas elas ficam espantadas assim, poxa, mas não é que é verdade? Eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu falo assim, mas como é que nunca, eu penso, né? Como é que nunca tinha pensado nisso se está claro lá? E aí a gente, reforma íntima, que eu acho que toda vez que a gente fala de reforma íntima no ambiente espírita, ela tem que ter um peso, essa expressão, e a gente não dá um peso. É mais uma frase de autoajuda, clichê, decorada. E fica uma coisa egoísta, parece, né? Na maioria das vezes. Tipo, eu e o mundo que se exploda, não é? Eu tenho essa impressão. Não, Muitas e vezes. as pessoas não percebem assim, que ninguém reforma, Suzy, o que está em pleno funcionamento. Você não É. vai mandar para revisão não, você não vai mandar para o conserto o seu carro se ele estiver bem. Você não vai mandar trocar o teu telhado se não tiver nenhuma goteira lá. Então, a reforma, ela só é desejada quando não está se funcionando bem, né? Quando não está em suas plenas condições de usufruto, de uso, enfim. E aí, quando você coloca lá íntima, então está bem claro, né? Que é alguma coisa dentro de nós que não está funcionando bem, que não está com suas capacidades plenas e etc. Então, essa expressão reforma íntima, ela é tão clichê, não é que ela é clichê, ela é usada Ela de uma ficou maneira tão clichê. clichê, ficou, e não Ela podia, ficou. e não podia. Mas é tudo fruto da falta de estudos, né? É. E é assim, né, Ivan? Eu acho que as pessoas começam a buscar determinadas coisas, assim, e ficar reforçando determinadas coisas para justificar muitas das suas atitudes também, né? Então, tem gente que se escora na tal da reforma íntima para não ter que se envolver nas coisas da sociedade, nas coisas da. Tu que trabalha com a coisa sindical, tu que está envolvido nessa coisa que é uma luta coletiva, tu deve sentir isso. Conta pra gente um pouco disso, Ivan. Conta pra É, gente. é engraçado porque o meu envolvimento com o sindicalismo, ele ocorre mais ou menos na época em que eu estava deixando de trabalhar pelo movimento espírita ativamente. Hum, E é porque dentro do movimento espírita, a gente não encontra muitas pessoas com ideias progressistas, né?
E quem tem ideias progressistas, normalmente não são assim personas muito gratas, né, nos movimentos espíritas. São E escanteados, né? Somos escanteados, né? Inclusive somos vistos como arrogantes, né? Mas isso Obsidiados. mas assim, na hora do tete a tete do debate, normalmente eles não conseguem sustentar os seus argumentos a não ser através do preconceito, desse escanteamento, enfim. Mas a gente que desde muito cedo temos o hábito, né, de trabalhar em coletividades, em causas e tal, e não é muito mais pelos outros do que por nós, porque na verdade a gente tem isso, né, dentro de nós. E é isso que nos vivifica, né? Eu conheci o sindicato da minha categoria, que é um sindicato, como muitos sindicatos fez muitas bobagens através de sua história, porque o movimento sindicato, infelizmente, passou a fazer muitas conciliações, sindicatos que foram criados por entidades de direitas, patronais, sindicatos que são sindicatos assim, cujos diretores, quando terminam seu mandato, ganham cargos de salários vultosos nas empresas, outros que se utilizam do trabalho sindical para ascender politicamente, inclusive em partidos de direita e por aí vai. Então, eu sempre entendi mais ou menos o movimento sindical como alguma coisa que eu devia ficar longe, distante. Mas é verdade. E embora eu sempre apoiasse ali nas assembleias, falava não e etc. Mas nem querer sindicalizado eu queria, porque eu achava que tá tudo certo, tem um imposto sindical uma vez por ano. Mas esse sindicato, Suzy, que eu hoje participo, o que acontece? Tem uma entidade sindical que ela se criou há 12, 13 anos, chamada Intersindical. O objetivo dessa entidade é tentar resgatar o ideário do movimento sindical lá do seu início. Então, muita gente da Intersindical veio da CUT, né, veio do PSOL, do PSOL não, mas veio do PT. Quando eles perceberam que esse movimento sindical, mesmo da CUT, mesmo do PT, essa coisa de fazer conciliação não ia ter mais volta, eles resolveram então criar uma entidade. E todos os sindicatos que são filiados a essa entidade intersindical têm que ter algumas prerrogativas. Por exemplo, diretor não pode ser remunerado, porque nós já temos um benefício que nenhum trabalhador tem, que é a estabilidade de emprego, por sermos diretor de sindicato. Sim, porque senão a perseguição correria solta, né? Não, a perseguição, ela existe. Eu mesmo, eu fui perseguido várias vezes, mas a empresa não pode demitir a gente, que é o maior bem que a gente tem ali, é a manutenção do emprego. Embora essa manutenção ela só exista enquanto existir o mandato. Outra coisa também, o nosso sindicato, pelas intersindical, não pode ter nenhuma relação com partido político, não importa qual seja ele. Mas que bacana isso, Ivan. Então, por exemplo, se a minha mãe quiser se candidatar a vereadora em São Vicente, eu não posso trabalhar para ela. Se eu resolver trabalhar para ela, eu sou destituído do meu cargo de diretor. Destituído de cargo de meu diretor, a empresa vai e me manda embora. Sim. O nosso sindicato nunca senta com uma empresa, seja qual ela for, e o tamanho que ela tiver, para discutir redução de direitos, e nem para fazer conciliações. Mas quando a gente não consegue tensionar nas reuniões, não consegue tensionar mais, nós então tentamos mobilizar os trabalhadores. Se os trabalhadores não se mobilizam o suficiente para tentar reverter as propostas das empresas, nós então fazemos uma assembleia com os trabalhadores. Essa assembleia é sempre de escrutínio secreto. Então a gente monta lá uma urna e a gente diz, a empresa está propondo esta alteração. Nós não defendemos esta alteração por conta disto e disto. E aí a gente faz uma votação secreta, porque se a gente fizer uma aclamação ali,
Ah, fica muito Aí nítido, né? fica muito nítido. E E aí aí? a empresa vai... Porque hoje em dia é isso. O Uhum. capital e os burgueses, eles são nefastos, né? Eles são Nefastos. Nefastos. exploradores e nefastos. E aí a empresa sempre acompanha a votação e acompanha a contagem dos votos. Se for não, nós não assinamos acordo nenhum, porque estamos apenas obedecendo à vontade Que dos trabalho trabalhadores. bonito. Que coisa linda. E lá no Coisa linda. sindicato, eu especificamente, eu cuido do departamento de assistência social e saúde, porque além das empresas explorarem toda a burocracia, que também é nefasta do nosso governo, impede um trabalhador de se afastar por doença, Sim. acelera a sua volta ao trabalho, mesmo que ele ainda não esteja curado, dificulta o acesso não a benefícios, mas a direitos, como, por exemplo, pensão por morte, Sim. pensão por doenças Afastamento irreversíveis, por invalidez. afastamento. Então, nosso Que barato. sindicato, como os sindicatos, de uma maneira geral, têm mais recursos e corpo jurídico, a gente oferece essa assistência aos Meu trabalhadores Deus, que da maravilha. categoria metalúrgica. Que coisa linda, Ivan. Então, assim, isso, quando eu conheci o trabalho desse sindicato, é que eu me habilitei a fazer parte da diretoria. Sim, E aí, como eu sim. já fazia um trabalho de cipeiro dentro da minha empresa e já tinha sido ameaçado diversas vezes de ser demitido, e só não fui porque a legislação proíbe você demitir cipeiros durante o exercício do seu mandato e O tal. que que é cipeiro? Desculpa a minha ignorância. O que que é um cipeiro? O cipeiro, a legislação, ela tem várias normas de segurança do trabalho. Uma das Uhum. normas é a exigência de se constituir CIPA, Comissão Interna para a Prevenção de Claro. Acidentes. Sim, de É que prevenção de acidente. alguns lugares chamam cipistas, né? Então, Legal. em tese, são trabalhadores que têm um perfil de cobrança, né, Uhum, dentro das sim. empresas Fica em relação fiscalizando, né, em relação aí eles se as ações. candidatam, os trabalhadores votam nele. Eu fui votado duas vezes para ser cipeiro lá na empresa. E aí você tem ali uma estabilidade de emprego de 2 anos. E aí, se você fizer um bom trabalho e quiser continuar, os trabalhadores votam em você de novo e tal. Que E legal. aí você tem a prerrogativa de cuidar dos seus companheiros de trabalho e cobrar ações de segurança dentro da empresa, já que as Sim. empresas, quase que em sua totalidade, negligenciam a segurança do trabalhador Ainda e mais agora na pandemia, né? é muito pior. A gente tem sofrido muito. Muito pior. E os cipistas, para a nossa entidade sindical, os cipeiros, eles devem ter uma relação muito direta com o sindicato, Uhum. porque o sindicato também é interessado na saúde e segurança do trabalhador, embora a nossa área de atuação seja muito maior. Então, muitos dos nossos diretores, que são dos sindicatos ligados à intersindical, são diretores cujos trabalhos de cipeiro foram observados, e aí a gente convida esses caras para fazer parte da diretoria, entendeu? É uma questão de vocação também, né, Ivan? Da pessoa ter aquela coisa né, da preocupação com o coletivo. Eu vou te falar, vou só te dar um A dado. gente Estou não tá falando de nem mim aí. aqui, mas a gente tem muitas pessoas dedicadas. Eu estou de Sim. férias. Eu passei o dia ontem no sindicato e hoje eu passei quase o dia todo no sindicato, porque eu tinha esse compromisso com você. Eu trabalho todas as noites, que eu trabalho à noite, no horário noturno, e muitas das vezes eu saio do meu trabalho e vou para o sindicato, fico até lá 1 hora, 1h30 da tarde, venho para casa, tomo banho, durmo para ir trabalhar à noite. Então, Meu. e a gente tem atribuições jurídicas e deveres jurídicos para cumprir. Tem coisas no sindicato que só funciona se tiver a nossa assinatura, se tiver a Sim, nossa é muita sanção. responsabilidade. É E muita. mesmo quando eu não vou ao sindicato, o telefone não para, o zap não É, para, entendeu? E assim, tudo isso, tem muitos trabalhadores que questionam, mas Ivan, sem remuneração, sabe? Porque a maioria dos sindicatos remuneram os seus diretores. E lá a gente não tem esse tipo de coisa. O que a gente tem é ajuda de custo para almoçar, para se locomover de uma empresa a sim. outra e tal. Mas dentro dos sindicatos, da intersindical, não pode haver remuneração para diretor. E é por isso que nós trabalhamos nas empresas e
damos expedientes no sindicato nos dias de folga, nos horários livres. E pelo menos tem a proteção da estabilidade, né? Porque é um benefício, é o único a benefício. perseguição aos sindicalistas, ela corre muito pesada, né? Principalmente os sindicatos combativos, né? Principalmente os metalúrgicos, né? Os metalúrgicos têm um histórico, né? O Lula, ele é ingresso do movimento metalúrgico. E a gente costuma dizer, embora a gente não tenha nenhuma filiação partidária, mas nós somos herdeiros do trabalho que foi feito ali entre o fim dos anos 70 até meados dos anos 80, quando vivíamos uma fase de ditadura e houveram muitas greves e muitas manifestações da classe trabalhadora. E os metalúrgicos foram pioneiros. Foram fundamentais nesse processo todo aí. Então, assim, nós não desprezamos o trabalho que já foi feito pelo PT, pela CUT, pelos sindicatos, principalmente dos trabalhadores de indústrias, né? Os metalúrgicos e siderúrgicos se incluem, claro, mas a Intersindical resolve romper com esses movimentos porque a Intersindical entende que esse movimento se tornou uma outra coisa, não é mais o que era. Eu acho válido, eu acho que a gente precisa caminhar, continuar caminhando, né? Como tu disse, sem desprezar todo o caminho que já foi feito. Sim. Mas nós não começamos nada do zero. Nós não começamos nada do zero. Sim. O que a gente está tentando fazer, e a conjuntura é muito diferente, porque hoje nós não temos trabalhadores mobilizados, as leis, elas minam a capacidade dos trabalhadores se mobilizarem, porque o desemprego, né, os números oficiais do governo são de quase 15 milhões. O trabalhador não tem muita coragem de peitar o patrão, porque como é que faz? O desemprego é uma arma do capital, né, Ivan? Quanto mais desemprego, mais o capital se sente confortável. Porque, porque eles podem dispensar refém, né? Acuado. Tem mão de obra sobrando, então. Então, a gente costuma chamar força de trabalho, né, na Intersindical. Força de trabalho, isso aí. Porque a gente não deixa só a mão lá, né? Tá deixa certo. A mão, o pé, o braço, a mente, a família, né? Não vou esquecer, pode deixar. Ivan, conta pra gente sobre o teu canal. Eu vou deixar o link do teu canal nos comentários do nosso vídeo. Conta rapidinho pra gente como é que funciona. Eu fiquei meio fã das tuas análises. Como é que surgiu isso na tua vida? Eu gosto de música desde moleque. E desde garoto eu gosto de saber as histórias das canções, as histórias dos artistas e tal. E eu sou um roqueiro. Eu costumo dizer que eu sou um roqueiro que gosta de música. O meu canal é de MPB. Sim. Mas conforme a gente vai amadurecendo também, e o estudo das origens do rock nos conecta a muitos outros gêneros. E como eu gosto muito desses assuntos relacionados à classe trabalhadora, as questões sociais, as questões políticas, a nossa música brasileira, ela é uma coisa, ela é bilionária nisso, né? Então, uma hora eu ia ter que me conectar com os trabalhos do Chico, do Caetano, do Geraldo Vandré, do César Pinheiro e tal. E aí tem as questões voltadas para as questões sociais mesmo, né? Então, e as histórias que tu conta da música é muito bacana. Tem coisas que eu já sabia e coisas que eu nem sonhava. E tem histórias ali que, quando eu soube, me arrepiavam e tal. Muito lindo. Mas em 2017 eu comecei a fazer um programa numa rádio de internet. Eu nunca tinha feito rádio nenhuma. Nada de rádio. Que era um programa de rock que ainda tem até hoje. É o Memórias do Rock, pela Rádio Metropolitana. Amanhã temos. E a ideia do programa do rock era sempre contar as histórias das músicas. Então, toda semana tem um tema. Que bacana. E aí eu reúno as músicas do rock que falam daquele tema e conto as histórias. Então, amanhã a gente vai falar sobre Pink Floyd. Então, eu amo! Eu adoro. Das 4 às... Amanhã, das 16 às 16. Eu continuo amando o Roger Waters, que não é mais do Pink Floyd, né? Mas é o meu ídolo. Já não é há uns 30 anos.
Aí, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou contar a história de algumas músicas do Pink Floyd. Ai, que Aí, na bacana. semana que vem, vai ter outro tema, que é músicas do rock que todo mundo pensa que é romântica, mas que não são. Aí depois vai ter outro tema, que é músicas do rock que são realmente românticas, embora não pareçam. Porque muito do rock é internacional e tal. E aí, o que acontece é que essa rádio ela ficou um ano fora, um ano e meio, e tinha um ouvinte, o Jário Teles, que é apaixonado pelo programa, e ele também gosta muito de música. Ele é lá do Rio de Janeiro, o Jário Teles. Eu não o conheço pessoalmente, veja só. E iniciamos uma parceria para fazer um canal de rock, contando Olha. histórias de músicas do rock, tá chamado Memórias do Rock. Mas a gente teve um problema lá. A gente colocou 42 vídeos no ar e nenhum deles monetiza por conta da política de direitos autorais do Ai, a YouTube. questão de direitos autorais é terrível. Tu tem uma Eu, estratégia boa no teu canal, que tu coloca o link, isso, e só um trechinho no só final. um trechinho. Quando a gente se cansou disso, não quis mais saber de fazer, a gente até pretende retornar um dia. A Sim. gente estava falando muito da música brasileira e do momento que a gente está vivendo no país. Uhum. E o quanto que a música brasileira também se tornou um produto da burguesia e do capital para alienar e para É, fazer com que a gente não discuta mais as questões, músicas que muitas vezes nos inspiram a refletir. Então, a ideia da gente, o Jário também é muito ligado, principalmente na questão dos negros, né, que ele é um negro, ele uhum. é muito ligado a essas questões de política, É, é tem o Chico jornalista. César, né, que ainda é a nossa A gente contou a história bandeira. da música Mama África, que é uma Aham. história linda, aquela história Linda, dessa linda. Eu música. não vou dar spoiler. Quero que as pessoas Mas vão lá no canal para olhar. tá demais. E aí a gente desenvolveu essa ideia de então contar a história. E a ideia, o nome do canal é Uma MPB, porque a Uhum, ideia é contar a história de uma música por vídeo de mais ou menos 5 ou 6 minutos. E a gente não utilizar os trechos de música justamente por uhum. causa da monetização. Isso. E a maior parte das músicas que a gente aborda, a ideia é abordar a música popular brasileira de Uhum. diversos assuntos, desde que tenha qualidade e que Desde que seja tenha também uma relevante. história bonita por trás, Uma né? história bonita. Por exemplo, eu vou falar de uma história, vou citar uma. Canto da Cidade da Daniela Mercury. O Jairo não gosta dessa música. E eu não gosto dessa música. Ela Mas a não está história na é minha bonita. playlist. Mas a história dela é impressionante. E assim, é impressionante, sabe? Eu não vou ficar falando aqui, a galera tem que ir lá olhar. O pessoal vai E lá aí, olhar. falei, É pô, muito essa história legal. tem que. Eu falei, Jari, essa história tem que ser contada, Jari. E a gente conta como se a gente adorasse e fosse apaixonado pela música, Sim, é porque bonito. Não, e a gente esse é fica, o lance. né? A gente fica curtindo a música com outro olhar, Com sabe? outro olhar. Eu que não gostava, agora já sou simpático com a música da. Ivan, eu adorei conversar contigo, adorei te conhecer, mesmo a gente fazendo parte do grupo lá, o Espiritismo Livre, né? Que é o nome do grupo. A gente faz parte do mesmo grupo, a gente não fica batendo papo o tempo todo dentro do grupo, né? A gente Sim, troca uma sim. ou outra impressão, e porque é um grupo que fala bastante, né? Então a gente não pode ficar lá também monopolizando. Mas eu adorei te conhecer assim, porque para mim é quase como se a gente tivesse se conhecido pessoalmente, assim, sabe? Não, mas, Conversando. Suzy, essa coisa da Muito legal. virtualidade tem um poder impressionante. Olha Muito só, legal. eu desenvolvi 2 trabalhos com o Jairo Teles e a gente não se conhece pessoalmente. Olha que É um lindo. negócio, a gente se fala todo dia, a gente cumpre os prazos, porque eu faço os roteiros e as narrações, e ele faz as edições dos vídeos. Sim, que E a bonito gente, e a isso. gente coloca vídeo lá toda segunda, quarta e sexta, e a gente discute, e a gente tem gente que não acredita que a gente não se Que conhece, coisa mais entendeu? bonita isso. Então, Muito mas lindo. isso só é possível. Desde É, maio do ano passado para cá, eu tenho feito palestras virtuais para as casas espíritas, porque eu continuo fazendo, eu não estou mais no movimento, mas continuo fazendo palestras em casas espíritas. sim, sim, Então, sim. eu acho que a gente está aprendendo a se aproximar. É claro que não é o ideal, mas a gente não pode ignorar e desprezar as distâncias. Você está em Porto Alegre, eu estou, sei lá, 2.000 quilômetros de você, não sei. É, nós estamos aproveitando uma ferramenta para conseguir criar um outro caminho, né, Ivan? Ao E invés da gente, trocar essas ideias. ao invés da gente ficar choramingando pelos cantos, porque somos escanteados, somos silenciados,
a gente resolveu falar da maneira como foi possível, né? Querido, para a gente encerrar assim com chave de ouro, eu podia ficar aqui 2, 3 horas, mas sabe que a gente tem uma limitação. Até porque meu plano é gratuito, daqui a pouco ele apita. Quem manda ser progressista? Se fosse burguês, era capaz de ter um plano. O plano é gratuito, daqui a pouco ele... Então, vamos fazer um encerramento bem bonito. E faz assim, olha, Ivan, tem um monte de gente bacana, linda, tem um monte de gente que está sofrendo, né, nesse momento pavoroso que a gente está vivendo. Deixa uma mensagem bonita. A tua história de vida é linda. Eu tenho certeza que tu vai conseguir tirar lá do teu coração uma coisa bem bonita para a gente encerrar esse nosso papo. É como o que nos une é o espiritismo, né? A gente se conheceu porque o espiritismo existe e fazemos parte dele. E também eu sou espírita por convicção, não dá para você falar nada sem ter como fundo as orientações espíritas. E o que eu posso dizer aqui é o seguinte, né? Kardec, ele fez um pedido para nós. Só um. Nenhum outro a não ser este um pedido. Que nós divulgássemos a doutrina espírita corretamente. É o único pedido que ele fez. E diante da sua proposta libertadora, consoladora, de fraternidade, o que nós temos visto nos últimos tempos é uma dissonância total em muitos ambientes espíritas, em muitos nomes e figuras importantes do movimento espírita, uma dissonância total com a proposta consoladora, fraternal e libertadora da doutrina espírita. Ou seja, não estamos honrando o único pedido que Kardec nos fez. De tal modo que os espíritos já nos disseram que pela quantidade de espíritas e trabalhadores do movimento espírita que chegam tão perturbados, tão tumultuados em suas emoções, que foi criada uma colônia, a colônia Esperança. A irmã Dufo nos conta isso, para poder atender a tantos de nós espíritas que achamos que estamos abafando aqui, mas que, na verdade, nossas práticas e ações destoam completamente da proposta libertadora, consoladora e fraterna da doutrina espírita, que quando chegamos lá, nos espantamos quando somos recolhidos a esta colônia, que é justamente a colônia dos espíritas hipócritas, demagogos, que acham que ser espírita te eleva a um nível status social que vai te isentar de ter que tomar os seus puxões de orelha do outro lado. Então, se tem uma mensagem aqui que a gente possa dizer e repetir é: estudem esses preceitos. Estudem. Para que na hora de você, para que na hora que nós nos formos conectar, né, fazer esse relacionamento interpessoal com as pessoas, nós não incorramos nos erros do preconceito, dos pré-julgamentos e das vaidades. Porque esta não é a proposta da doutrina espírita. E a gente tem visto isso de uma maneira... Sabe, um dia a gente pode até aqui falar sobre isso, sabe, Suzy? É muito assustador. É assustador. É assustador demais você ver um espírita defendendo, por exemplo, armamento. Apoiando tortura. Apoiando tortura. Espírita, não tem palavras, não tem. Espírita apoiando cura gay. Espírita apoiando que escola militar, espírita apoiando reforma previdenciária nos moldes que o governo aprovou, espírita apoiando reforma trabalhista nos moldes que foi feito em 2017, espírita apoiando a baixar o porrete em gente que está fazendo greve e só faz greve porque tem os seus direitos desrespeitados pelo capital e pela burguesia.
chamando o professor de vagabundo. Chamando o professor de vagabundo, Não, olha. Estudantes de delinquentes, apoiando ações que tiram recursos das pesquisas científicas, espírita que defende a privatização do SUS, que é o que tem nos salvado nessa pandemia, lutando contra todas as torrentes, um governo que não investe no SUS, que, aliás, se constituiu para privatizar aquilo lá, a alienação das pessoas que não fazem a sua parte numa época tão difícil de pandemia, e é o SUS que tem nos salvado. Então, nós vemos espíritas hoje com um discurso e postura completamente dissonante do pedido de Kardec. Vou lembrar só mais uma vez aqui. Divulgar a doutrina espírita corretamente. E todas as vezes que nós adotamos posturas dissonantes da proposta da doutrina, nós não estamos honrando o pedido de Kardec. Então, eu acho que é isso que eu deixaria aqui de mensagem, de improviso aqui. Obrigado, querido. Muito obrigada. Essa mensagem, tomara que seja escutada e levada muito a sério, sabe? Por todos e todas que estejam nos escutando. E a gente agora está na hora de dizer basta, né, Iva? Todos nós, de mãos dadas, dizer basta, chega, chega. Nós não vamos mais ficar em silêncio diante dessas barbaridades. Querido, eu adorei essa nossa conversa. Acho que nós vamos ter outros momentos, né, se Deus quiser, para a gente conseguir, de repente, fazer um só para o teu canal, para a gente poder divulgar mais o teu canal também. É isso. Eu é que agradeço, Suzy, o seu convite, adorei isso aqui. Eu também adorei, coisa boa, né? Pode me chamar umas 10 vezes aí que nós vem. Coisa boa. Então tá, meu querido. Ó, boa luta. Tomara que vocês consigam todas as reivindicações. Vou ficar aqui na torcida, tá? E a gente se encontra por aí. Fica bem, fica com Deus. Beijo para você, beijo para todo mundo. Obrigado. Obrigada, querido.